No Saber Direito desta semana, a professora Rebeca Miller traz um curso sobre direito tributário. Ela menciona os aspectos gerais, conceitos, fala sobre as fontes constitucional e infraconstitucional, também sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e os direitos fundamentais dos contribuintes. A aula 4 começa agora. Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito. Hoje vamos abordar a nossa quarta aula. Eu sou a professora Rebeca Miller, sou advogada, mestre em Direito Tributário e Desenvolvimento Econômico. O tema que estamos abordando essa semana aqui é sobre compartilhamento de dados fiscais sigilosos. Ele toca o direito tributário, mas também o direito constitucional. E ele foi tema da minha dissertação de mestrado. Daí a alegria de estar aqui na TV Justiça nessa semana para compartilhar alguns dos conhecimentos adquiridos, para poder também discutir e debater com todos aqui alguns dos parâmetros, balizas que esse compartilhamento fiscal de dados fiscais vai ensejar, sem, contudo, esgotar o tema. O tema, ele faz derivar diversas ramificações, diversas problemáticas. O objetivo aqui é trazer as principais para que a gente possa continuar investigando o tema, para que a gente possa continuar pesquisando e tendo curiosidade sobre ele. A aula de hoje, portanto, vamos tratar da Lei Geral de Proteção de Dados e também dos precedentes do Supremo Tribunal Federal. A Lei Geral de Proteção de Dados e esses precedentes, eles formam todo esse quadro de entendimento que trazem algumas premissas e balizas para esse compartilhamento que estamos tratando. Eles não esgotam o assunto, a gente vai ver isso, mas eles dão passos cruciais e iniciais nessa esfera do compartilhamento de dados fiscais sigilosos. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, vamos ver agora que ela tem algumas limitações. O intuito também, o objetivo aqui não é explorar ela em todas as suas faces, mas trazer alguns pontos de contato com o compartilhamento de dados fiscais sigilosos. Nós vimos nas aulas passadas o resgate histórico para esse compartilhamento, as mudanças de legislação, isso foi visto na aula 1, aspectos gerais. Na aula 2, vimos os aspectos constitucionais, toda a dinâmica da hermenêutica contida dentro da Constituição, que autoriza esse compartilhamento e que enseja uma modificação da visão, do entendimento aqui dentro do Brasil, notadamente, principalmente com o Supremo Tribunal Federal, como vamos ver também com os precedentes. De outro lado, no outro giro, também vimos também as leis infraconstitucionais, ou seja, toda a estrutura normativa abaixo da Constituição que vai trazer alguns desses parâmetros, alguns desses passo a passo para o compartilhamento de dados fiscais sigilosos. Vimos, por exemplo, que o sigilo bancário e o sigilo fiscal, nada obstante, tenham suas conceituações diferentes, eles são interconectados. De um lado, eles estão sob a guarda, o sigilo bancário está sob a guarda das instituições financeiras, do outro, o sigilo fiscal, que pressupõe a guarda pela autoridade fiscal, como a Receita Federal. E esse fluxo, nesse jogo de fluxo de compartilhamento, temos as instituições financeiras enviando dados e informações de cunho financeiro, de cunho bancário, para a Receita Federal. E quando esse fluxo ocorre, de um lado, inicialmente temos a proteção do sigilo bancário, quando passa para a Receita Federal, nós temos a proteção sobre o sigilo fiscal. Daí essa interligação, essa interconexão entre ambos os sigilos. Também vimos que a Lei Complementar 105 de 2001, que é a lei que trata do sigilo bancário, ela prevê diferentes acessos entre a Receita Federal, entre a autoridade tributária e as instituições financeiras. Ela imprime a dinâmica para o compartilhamento entre instituições financeiras e a Receita Federal. E ela foi objeto de controle de constitucionalidade dentro dos precedentes que vamos ver na aula de hoje. Mas antes, vamos tratar da Lei Geral de Proteção de Dados.
A Lei Geral de Proteção de Dados, famosa LGPD, ela é a lei de número 13.709 de 2018. Apesar de ter sido editada em 2018, a vigência dela passou a ter seus efeitos vigentes no mundo jurídico a partir de 18 de setembro de 2020. O seu objetivo é a proteção de direitos fundamentais ligados à liberdade, à privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Aqui nós temos a primeira limitação. Vejam que a Lei Geral de Proteção de Dados bem delimita que ela vai ter uma proteção de direitos subjetivos, ou seja, direito à intimidade, direito à privacidade. O que isso quer dizer? Que ele vai estar ligado à pessoa, ao indivíduo, e ao mesmo tempo ela também delimita que é a pessoa natural que vai ter essa proteção de dados. Por que se trata de uma primeira limitação? Porque quando falamos do compartilhamento de dados fiscais sigilosos, ele tem um espectro, uma particularidade que não vamos encontrar necessariamente quando tratamos da esfera de proteção, da proteção de dados dentro do ambiente privado, entre empresas, como vai dar esse manejo, esse tratamento de dados dentro de empresas privadas. Quando falamos de proteção de dados fiscais sigilosos, a gente engloba a pessoa jurídica. Não é só a pessoa física, mas a pessoa jurídica, ela tem as suas informações sendo ela se depara com as suas informações fiscais sendo circuladas. E assim como para a esfera individual do indivíduo, a esfera subjetiva, a pessoa jurídica, ela pode, apesar de não ser um indivíduo, uma pessoa, ela tem esse compartilhamento, o tratamento de dados, ele acaba tocando também a esfera jurídica, a esfera da pessoa jurídica, de uma empresa, por exemplo. Imaginem só uma fórmula secreta sendo divulgada, algo ligado à patente, algo ligado às operações financeiras sendo divulgadas ao público, a um concorrente. Isso tem um potencial de acabar destruindo mesmo, um termo mais forte, mas é porque realmente tem uma capacidade para tanto, de destruir aquela atividade econômica. Então, aqui esbarraríamos mesmo na livre iniciativa, a liberdade econômica, caso esses dados não fossem tratados também de uma forma a ter algum tipo de proteção. Então, a LGPD, pelo fato de direcionar até segunda ordem a pessoa natural, a ter esse leque que se conecta ao indivíduo, aos direitos subjetivos, ela pode representar uma primeira limitação quando a gente fala sobre dados fiscais que tocam a pessoa jurídica. E nesse âmbito tributário, essa particularidade é importante porque os dados circulam não só pelo contribuinte, pessoa física, mas também a pessoa jurídica. Ele está ligado à atividade econômica. O direito tributário está intrinsecamente ligado a uma atividade econômica, a uma atividade empresarial. Por outro lado, com outro viés, com outro olhar, ao mesmo tempo que tem essa limitação, a LGPD, a gente não pode dizer que ela não se aplica para os dados fiscais, ainda que se trate de um dado fiscal pertencente ao indivíduo, à pessoa física. Porque a gente não consegue localizar nenhum dispositivo da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, na formatação atual, que impeça esse tratamento, a proteção ali contida, ali dentro da LGPD, aos dados fiscais sigilosos, aos dados fiscais de natureza sigilosa, protegidas pelo sigilo. Apesar de termos essa limitação inicial da pessoa jurídica, aparentemente, por outro lado, então, temos a possibilidade da LGPD abarcar esse tratamento de dados fiscais, sim. Se buscarmos a doutrina da professora Laura Schertel e do professor Danilo Doneda, que são duas autoridades na área de proteção de dados pessoais, a gente vai achar um destaque que eles fazem que a LGPD ela é aplicável tanto ao setor público como o privado. Não há uma distinção
da modalidade de tratamento. Daí a conclusão de que esses dados fiscais, eles podem sim ser abarcados pela LGPD, nada obstante tenhamos algumas dessas limitações. O intuito aqui, quando eu trago a lei geral, não é, repito, dissecar ela por inteiro. Há diversas ramificações que o direito tributário pode ensejar quando frente à LGPD. Alguns pontos, contudo, entendo como de relevância para a gente falar sobre essas limitações, os limites, as diretrizes do compartilhamento de dados. Partindo, então, desse ponto de que o setor público também está submetido a esse tratamento de dados, a esse reconhecimento que o tratamento de dados é uma proteção que deve ser verificada também pelo setor público, pelas entidades, pelos órgãos públicos, a gente pode inferir aqui que o sigilo ele acaba tendo uma nova vertente se comparada com o passado. O sigilo, ele antes era oposto à administração, ao Estado, mas ele passa a ter uma carga diferente agora. Esse sigilo, ele passa a ter o que a gente chama de uma horizontalização. Se antes tinha essa verticalização, ou seja, o indivíduo podendo opor ao Estado, hoje o Estado ele não pode, via de regra, ter que encarar esse sigilo como um escudo, como uma forma de não acessar as informações do contribuinte. Se essa premissa é verdadeira, e a gente tem entendido que é de fato o que tem ocorrido, então nós precisamos colocar na balança a possibilidade de que dada essa flexibilização do sigilo e essa horizontalização, é preciso que a gente então entenda, levante um outro mote, um outro tipo de direito, que vai ser justamente o da proteção de dados. Portanto, assumimos a possibilidade dessa flexibilização do sigilo e o compartilhamento de dados como uma categoria que deve ocorrer, há algum mecanismo que deve ser utilizado, uma ferramenta que pode ser utilizada pelo Estado, mas em conjunto vai haver parâmetros dados ali ao que a gente entende como proteção de dados. E os dados fiscais não poderiam estar de fora dessa dinâmica. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem também, nessa mesma linha de raciocínio, ela vem trazendo aspectos relacionados ao interesse público e às políticas públicas. O que isso significa? De acordo com a LGPD, o interesse público, dado o interesse público ou uma política pública que precisa ser realizada, a LGPD ela vai dar alguns passos para trás, um pouco, para permitir que esses dados sejam compartilhados, sejam manejados, sejam tratados. Isso significa, e isso aqui vai significar o esbarramento, a gente vai esbarrar em outro ponto também muito importante com relação às limitações da LGPD. Talvez todos aqui tenham ouvido falar sobre o princípio da autodeterminação. É um princípio que está muito em voga e que tem como no seu âmago ali da proteção de dados, dentro da LGPD. A autodeterminação, ela é, em resumo, um princípio que pressupõe que o indivíduo, detentor daqueles dados, ele vai poder consentir ou não com aquele compartilhamento, com aquele tratamento de dados. Mas, todavia, quando a gente fala de dados fiscais, é difícil inicialmente aplicar esse princípio da autodeterminação, falando que o contribuinte pode escolher se esses dados vão ser compartilhados ou não. Se assim pudesse, talvez a gente voltasse lá para trás, quando o sigilo ainda era usado como um escudo em que não se podia verificar a arrecadação, não se poderia fiscalizar. E aí, fora os outros impactos em outras áreas, como a penal. Portanto, é difícil falar da aplicação desse princípio da autodeterminação, que é o coração da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas isso não significa que não há nada a ser feito. Esse também é um dos pontos de discussões que fica em aberto, que é preciso, que entra dentro da seara ali de
de discussões, de debates que devem ser aprofundados ao longo do tempo, mas o interesse público e essa consecução das políticas públicas dentro desse âmbito normativo da Lei Geral de Proteção de Dados faz com que dá ensejo a que as autoridades públicas, os órgãos públicos, as entidades, elas possam fazer o manejo, o tratamento desses dados sem esse pressuposto da autodeterminação. E aí é que vai morar um pouco do perigo. E por que o perigo justamente se enquadra nessa impossibilidade da aplicação, pelo menos impossibilidade inicial da aplicação da autodeterminação? Porque sob o viés do interesse público e sob o viés das políticas públicas, a gente tem conceitos muito amplos. O que é o interesse público? O que é uma política pública? O interesse público, ele pode ser a proteção à arrecadação. O interesse público, ele pode ser a fiscalização, a consecução da fiscalização tributária, o combate ao terrorismo, o combate à lavagem de dinheiro, todas essas outras questões ligadas à esfera penal. Mas, de outro lado, as políticas públicas também são um conceito aberto. Políticas públicas, não há critérios definidores exatamente. Uma política pública pode ser dentro da esfera tributária, dentro da seara tributária, pode ser a concessão de um benefício fiscal para desenvolvimento de uma área determinada, pode ser a própria mecanismos de combate ao não pagamento de tributos, aos planejamentos tributários agressivos. Há toda uma esfera gigantesca, grande e de conceitos indeterminados que nos levam até algumas preocupações quando falamos sobre proteção de dados fiscais protegidos pelo sigilo, principalmente nesse aspecto, nessa seara que estamos transitando, nesse caminho que estamos transitando sobre a flexibilização do sigilo, sobre essa horizontalização do sigilo. Então, dada essa limitação da autodeterminação, a Lei Geral de Proteção de Dados, no artigo 11, inciso 2, ela diz que esse tratamento de informações sensíveis, elas podem ocorrer quando elas forem necessárias para o cumprimento da obrigação legal ou regulatória pelo controlador e, de outro lado, a execução pela administração pública de políticas previstas em leis e regulamentos, no caso de tratamento compartilhado. Aqui voltamos novamente a toda essa preocupação com a impossibilidade de o contribuinte ter esse consentimento anterior, prévio ao compartilhamento. E esse ponto da esfera tributária vai acabar esbarrando na esfera criminal. Vocês podem me perguntar, mas esfera criminal, esfera tributária, a gente está falando de direito tributário, a gente está falando aqui desde o início sobre todos os aspectos que rondam o direito tributário, por que o direito criminal agora aparece? Vez ou outra vocês vão perceber que a gente fala sobre o combate ao crime organizado, combate ao terrorismo. Ele então vai se comunicar, esse âmbito penal, criminal, acaba se comunicando com a esfera do direito tributário, porque as informações fiscais, elas municiam os órgãos de persecução e de investigação para esses aspectos, para as tentativas, para as investigações criminais, nessa esfera criminal. Então, as informações fiscais, elas também têm esse laço com o direito criminal. E ele vai importar mais ainda, por quê? Na LGPD há um dispositivo que prevê a criação, a edição de uma norma que trate da LGPD, da proteção de dados, para a esfera criminal. E a esfera criminal, ela então vai estar submetida à LGPD, mas com as suas limitações. Uma delas é justamente a impossibilidade de você dizer que essa autodeterminação ela pode ser aplicada para as informações relacionadas que estão no âmbito de todo esse compartilhamento de dados para a esfera criminal, esfera penal. Ele vai ter essa limitação evidente. E aqui esbarra mais uma vez nas semelhanças do direito tributário. O direito tributário tem a mesma lógica, o mesmo pressuposto. Uma autoridade que precisa acessar aquelas informações, aqueles dados, para verificar se está correto ou não aquela declaração, aquela operação empresarial, se o tributo está sendo pago da forma
correta. No âmbito da segurança pública, da esfera criminal, de outro lado, você também tem a verificação de algum crime, ou a ocorrência de algum crime, a imputação criminal ou não. Portanto, é difícil dizer que um contribuinte ou um cidadão que está sendo investigado, ele tem essa liberalidade de consentir com um compartilhamento ou não. Daí a dificuldade maior. E nesse sentido, então, se a LGPD prevê para a segurança pública essa edição de uma norma à parte, que vai tratar da proteção de dados nessa dinâmica, nessa esfera criminal, de outro lado, não temos na esfera tributária essa mesma previsão. E aqui a gente pode fazer uma análise das semelhanças, novamente, da esfera criminal com a esfera tributária, que tem pressupostos parecidos, não quanto à sua finalidade, mas pressupostos que tangenciam essas limitações quando falamos sobre o tratamento de dados, quando falamos sobre a concentração de informações fiscais protegidas pelo sigilo dentro da esfera estatal. Não temos ainda essa lei dedicada à segurança pública. Há um grupo ainda de trabalho desenvolvendo o texto no âmbito ali do Congresso Nacional, dentro do Congresso Nacional, mas ainda não temos essa normatização positivada, há discussões. Isso nos leva a uma outra ramificação, porque se é verdade que a transição desses dados pode alcançar, o fluxo desses dados pode alcançar a esfera da persecução penal, a esfera criminal, então ele também vai ter impactos quanto ao tratamento de dados que são enviados pela Receita Federal a esses órgãos, como o Ministério Público. Ele fica à margem ainda da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Há um campo de incerteza enquanto essa lei não vier, que toca esse sigilo, o compartilhamento de dados fiscais sigilosos dentro ali da esfera ainda tributária. Mas deixo aqui a indagação, deixo aqui essa provocação quanto a uma necessidade eventual de, a semelhança do que ocorre na esfera criminal, termos uma preocupação com os dados fiscais, com o compartilhamento de dados fiscais, que a rigor poderia precisar também de uma normatização específica. Dentro ainda da LGPD, no artigo 7º, com uma leitura conjunta com o artigo 23 e o artigo 26, há uma possibilidade que os dados possam ser tratados pelas pessoas de direito público, com base no atendimento à sua finalidade. E aqui ele vai ser possibilitado com o objetivo daquela execução de políticas públicas, aqui a gente também comentou. E aí essa preocupação de que a execução de políticas públicas, ela tem possibilidades infinitas. Política pública, nós não sabemos exatamente ainda o alcance dela, a que ponto ela pode chegar. Eu repasso aqui com vocês também o artigo 23 da LGPD, que delimita esse tratamento de dados pelo poder público e essa consecução, execução de políticas públicas. Ela acaba se interligando também com as obrigações acessórias, deveres instrumentais, aquelas declarações que a gente tem que fazer, e mesmo quando o dado transita da instituição financeira para a Receita Federal, ele ocorre dentro do ambiente da chamada e-financeira, ou seja, tudo utilizado, digitalizado, se utiliza dessas ferramentas tecnológicas em busca da proteção da arrecadação, em busca dessa fiscalização dos tributos. E dentro dessas obrigações acessórias, nós vamos encontrar lá no CTN, no Código Tributário Nacional, essa possibilidade, a previsão de que esses deveres instrumentais, eles vão atingir o interesse público. Ora, então se a LGPD fala em execução de políticas públicas, talvez a gente possa fazer uma conexão com esses deveres instrumentais, essas obrigações acessórias que, de acordo com o CTN, vão atingir um interesse público, notadamente aqui o da proteção da arrecadação, tanto falado por nós ao longo desse curso.
Essa é uma premissa que foi muito bem colocada por um autor, pelo professor chamado Caio Takano. Ele tem um artigo em que ele fala justamente dessa possibilidade das obrigações acessórias estarem conectadas a esse interesse público. E ele também traz as dificuldades com relação a essa delimitação de políticas públicas. O artigo do professor Caio Takano se chama Compliance Tributário e os Impactos da Lei Geral de Proteção de Dados, na proteção de dados dos contribuintes. É um artigo que está num livro chamado Compliance no Direito Tributário, que foi coordenado pelos professores, pelos juristas Ives Gandra e Rogério Vidal Gandra da Silva. Também é a doutrina aqui balizada, que vale a pena recorrer quando o assunto é direito tributário e essa aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. E dentro das doutrinas, dentro dessas investigações que fazemos, há, por outro lado, também alguns limites que a gente encontra, algumas dificuldades sobre material acerca desse tema. Como é um tema que está sendo desenvolvido, um tema que ainda está avançando, é comum encontrar artigos esparçados sobre o tratamento de dados fiscais, sobre o compartilhamento de dados fiscais. Vamos encontrar muito sobre o tratamento de dados, sobre o compartilhamento, a troca de informações no âmbito internacional, de envio de informações entre Brasil e outros países. Há mais doutrina a respeito do tema. Mas quanto a esse ponto do direito doméstico, do compartilhamento no âmbito doméstico dentro do país, há ainda algumas limitações. Apesar de juristas renomados começarem a tratar, como o próprio professor Caio Takano, a gente ainda está construindo, investigando os limites e os impactos. Daí, novamente, pessoal, a importância da gente continuar e aqui o apontamento de questões que já existem, mas a brecha para mais dúvidas ainda do que as respostas. Dada esse panorama de políticas públicas, de deveres instrumentais, de Lei Geral de Proteção de Dados, sem esgotar o tema, a gente pode passar para os precedentes do Supremo Tribunal Federal. Os precedentes do Supremo Tribunal Federal são muito importantes. Tudo aqui é importante, a gente sabe, mas é porque esses precedentes do Supremo, ele vai realmente ratificar a mudança de comportamento no Brasil, quanto no que diz respeito a esse panorama de interesse público, a essa preocupação com a proteção às bases tributáveis, com a preocupação com a transparência e a consecução das atividades ligadas à administração pública, notadamente à administração tributária, mas não somente ela. E um ponto de destaque desses precedentes do Supremo Tribunal Federal é que ele passa, a partir deles, a partir do primeiro momento, que foi em 2016, com o julgamento de 2016, em repercussão geral, a partir desse pontapé inicial, é que várias outras questões relacionadas ao fluxo de compartilhamento passam a ser intensificados. E não só intensificados, como também passa-se a cada autoridade defender o seu. Isso ocorre, por exemplo, quando sempre que vem a análise de um compartilhamento, a possibilidade ou não de um compartilhamento de dado fiscal sigiloso, a autoridade dizer que passa-se apenas de uma transferência de sigilo. A premissa mais importante, a premissa que está à volta desses precedentes, começando em 2016, é justamente esse ponto da transferência do sigilo. Vamos lembrar aqui que a gente falou sobre a quebra de sigilo, a divulgação. Pois é, a quebra de sigilo passa a ser entendida não como uma regra, mas como uma exceção. Ela não vai ocorrer se uma autoridade ela estiver autorizada para tanto. A quebra de sigilo ela ocorre quando alguém não autorizado acessa, quando há um vazamento. Portanto, é a partir desse entendimento jurisprudencial vinculante do Supremo Tribunal Federal, que passa a ser entendido que a transferência fiscal, a transferência de sigilo, ela é um pressuposto que autoriza
uma autoridade a enviar as informações, ainda que protegidas pelo sigilo, a outra autoridade. Essa transferência vai ser o núcleo essencial, o núcleo central das nossas discussões sobre o tema. E ela, ao mesmo tempo, enseja algumas preocupações, porque, a partir daí, tudo passou a ser transferência. Tudo passou a ser uma necessidade de um interesse público, de uma necessidade de simples transferência do sigilo. Não se olhou mais para nenhum dos outros requisitos. Via de regra, bastava ter essa autorização para recebimento das informações e as consequentes implicações sancionatórias, caso esse dado fosse divulgado, fosse vazado, para justificar essa transferência. E essa transferência é o quê? A transferência ela é baseada na desnecessidade da reserva jurisdicional. A reserva jurisdicional, a reserva de jurisdição, ou simplesmente uma autorização do Poder Judiciário, ela foi entendida antes como um requisito para que o compartilhamento de dados fiscais pudesse ocorrer. O ministro Marco Aurélio, por exemplo, relatou casos nesse sentido e sempre seguiu esse posicionamento. Ou seja, somente pode compartilhar um dado protegido pelo sigilo fiscal caso o Poder Judiciário autorizasse. Isso para que tivesse uma verificação prévia, um controle prévio dessas informações, da necessidade desse manejo de dados de informações. Contudo, o que se identificou foi uma burocratização, um obstáculo para esse compartilhamento de dados, que mais atrasava o procedimento e esbarrava nas premissas de arrecadação tributária, de proteção da arrecadação tributária, do que efetivamente garantias, direitos, proteção de direitos. Isso foi muito falado nos julgamentos, nos precedentes do Supremo. Tá? Se alguém quiser anotar, por exemplo, até 2010, ali se tinha esse entendimento de que precisava da reserva de jurisdição, no RE 389808, relatoria do ministro Marco Aurélio, prevaleceu esse entendimento. Em 2016, a gente já passa para o entendimento de que, na verdade, não teria essa necessidade de reserva de jurisdição. Reserva de jurisdição, ela representaria um obstáculo. Em 2016, teve o julgamento conjunto do recurso extraordinário 601314, tema 225 da repercussão geral, e das ADINs 2390, 2386 e 2397. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que sempre quando se fala nesse compartilhamento de dados fiscais, esses precedentes são sempre citados. Eles são o número 1, porque realmente foram eles que representaram essa mudança de paradigma no entendimento. E ao tempo, durante o julgamento, uma das grandes preocupações que foi externada pelos ministros e que ensejou inclusive a mudança de posicionamento do ministro Ricardo Lewandowski sobre o tema, era quanto a necessidade de atendimento à transparência, a retirada do sigilo como um escudo protetivo, um escudo impeditivo para que as autoridades, com destaque para a autoridade tributária, ela pudesse acessar as informações, os dados e dar tratos à sua finalidade. Em 2016, foram 3 os principais fundamentos da tese que prevaleceu, que retira essa necessidade da reserva de jurisdição e possibilita o compartilhamento de dados. O primeiro pilar foi a necessidade de instrumentos eficientes de fiscalização tributária. O segundo pilar, a estreita conexão entre o acesso à informação e a concretização da justiça fiscal por meio da capacidade contributiva, que é o dever fundamental de pagar impostos. Falamos isso também baseado ali no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, essa possibilidade de atender à capacidade contributiva, cada um pagando seus tributos de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua produção de riquezas. E, por fim, a tendência internacional ao fim do sigilo bancário contra o fisco e a troca de informações entre países. Segundo a maioria que prevaleceu nesse julgamento, não haveria propriamente uma quebra
mas sim a transferência do sigilo, que passaria das instituições bancárias para a instituição tributária, a instituição fiscal, a administração tributária, e não comprometeria essa proteção. Ele, na verdade, ainda seguiria com a proteção do sigilo. O que se faria aqui é uma facilidade, uma desburocratização nesse envio de informações. Imaginem se todos os pedidos de envio de informações passassem pela esfera do judiciário, que já está tão abarrotado. Então, esse foi o racional, essa foi a premissa que prevaleceu. Ficou, então, fixado em 2016 que o artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001, Lei de Sigilo Bancário, ele não ofende o direito ao sigilo bancário. Rememorando aqui brevemente, Lei Complementar 105, que trata do sigilo bancário, artigos 5º e 6º tratam da possibilidade do acesso às informações protegidas pelo sigilo bancário. De um lado, um acesso sistêmico, um acesso genérico, e do outro um acesso incidental, um acesso mais detalhado. A Corte, o Supremo Tribunal Federal, então, entendeu pela constitucionalidade de ambos os dispositivos, inclusive pressupondo que, dada a dinâmica ali prevista, normatizada, haveria uma segurança para os indivíduos, que teriam essa possibilidade de acessos, no caso do artigo 6º, no caso do acesso incidental, uma instauração de um procedimento prévio. Então, eles não estariam à margem ali das proteções básicas de direitos e garantias. E, de outro lado, teríamos o cotejo entre um direito à privacidade e o interesse público, e a necessidade de proteção das bases tributáveis de um país, que prevaleceria sob essa esfera íntima do contribuinte, que prevaleceria sob essa alegação de que não se pode acessar minhas informações ou os dados protegidos pelo sigilo, afinal de contas são protegidos pelo sigilo, e é preciso que, antes de mais nada, ter uma reserva de jurisdição, uma necessidade de uma autorização judicial para acessar algo que é tão íntimo. Essas delimitações, esse pressuposto, que prevalecia antes, caiu por terra a partir de 2016. De 2016, temos uma transição para 2019. Em 2019, o fluxo de informações cresce. O Supremo é chamado a analisar esse compartilhamento numa nova etapa. Então, se antes, em 2016, tínhamos o compartilhamento entre bancos, instituições financeiras e a Receita Federal, em 2019, passa-se a se deparar com o fluxo, a constitucionalidade do fluxo entre Receita Federal e órgãos da persecução penal, como o Ministério Público. Nesse precedente de 2019, é importante se delimitar que ele foi todo tratado dentro da representação fiscal para fins penais. Se lembra que tratamos dela também? Aquele mecanismo, aquela formalidade em que contém dados fiscais sigilosos que são repassados ao Ministério Público depois da constituição definitiva do crédito tributário, atendendo a todo o procedimento administrativo, a ampla defesa, ao contraditório no âmbito da esfera administrativa e, posteriormente, uma vez constituído esse crédito tributário, ele é repassado, então, para ao Ministério Público para que continue a investigação, para que siga com uma investigação criminal e prossiga todo esse arsenal intrínseco à persecução penal. 2019, portanto, acaba atingindo outras esferas. Vejam como é importante como não tem fim toda a dinâmica de compartilhamento de dados fiscais. Começamos com instituições financeiras, fomos para a Receita Federal e passamos da Receita Federal para outros órgãos, dessa vez ligados à persecução penal. E também foi incluído a possibilidade de compartilhamento de dados com o chamado COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Ele também foi incluído nesse precedente, nos debates havidos dentro desse precedente, e também foi entendido que haveria uma possibilidade de dentro dos relatórios que são produzidos por ele, esse compartilhamento pelo COAF e pela Receita Federal. Aqui sempre, de novo, essa transferência do sigilo
e também essa existência do interesse público prevaleceram. Nós tivemos, depois desses fluxos que tangenciam sigilo bancário e sigilo fiscal, alguns julgados de importância no Supremo Tribunal Federal, mas que tocam a dados, proteção de dados dentro de compartilhamento para fins, por exemplo, censitários. E ali foi decidido questões também de igual peso, porque quando a gente traz para dentro do compartilhamento de dados fiscais sigilosos, porque foi reconhecido a proteção de dados como um direito fundamental. Posteriormente, essa proteção de dados acabou sendo incluída na Constituição Federal, por meio de uma emenda constitucional. Ano passado, em 2021, ela foi assim incluída, mas o Supremo Tribunal Federal se adiantou para reconhecer como um direito autônomo e um direito fundamental. Isso tem importância porque, quando a gente traz para o tratamento de dados fiscais sigilosos, antes de mais nada, a gente reconhece essa proteção, esse direito fundamental, que, apesar de sempre estar na análise de ponderações com outros direitos, ele deve vir, sim, à tona e ele deve vir, sim, em conjunto com a análise dos dados fiscais sigilosos. Vamos para o nosso quiz, para a nossa primeira pergunta do quiz. Sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, a lei abarca todas as formas de informações fiscais sigilosas? B, a previsão para a criação de uma LGPD fiscal? C, a autodeterminação é cabível para os dados fiscais? Ou D, nenhuma das anteriores? O que vocês acham? Tem a resposta na ponta da língua? A resposta é a D, nenhuma das anteriores. Vamos ver aqui cada um desses pontos. A lei abarca todas as formas de informações fiscais sigilosas. Não é verdade. Ela não tem, a gente acabou tendo uma discussão ali sobre o limite da LGPD, a que ponto ela abarcava ou não os dados fiscais sigilosos. Mas, por outro lado, vimos que não há dado interesse público à execução de políticas públicas, não há exatamente uma proteção, não há ali entido dentro da LGPD essas formas de informações fiscais sigilosas. Daí a gente até faz essa provocação sobre a necessidade ou não de uma lei própria, à semelhança do que acontece com a segurança pública. Com relação ao item B, a previsão para a criação de uma LGPD fiscal, a mesma coisa. Não há uma previsão para a LGPD fiscal, há uma previsão para a LGPD para a esfera da segurança pública, para a esfera penal. A autodeterminação é cabível para os dados fiscais. Outro critério de ponderação, uma abertura também para as discussões e debates, mas, a rigor, a autodeterminação ela não tem como ser aplicável de pronto para os dados fiscais, porque não é possível você presumir que o contribuinte vai poder autorizar ou não o manejo dos seus dados, o tratamento dos seus dados pela uma autoridade pública. Portanto, a resposta correta, nenhuma das anteriores. Vamos para a próxima pergunta? Com base nos precedentes do Supremo, é correto afirmar que a. Transferência e quebra de sigilo são hipóteses diferentes uma da outra. B. Ocorrerá quebra de sigilo caso a Receita Federal transmita dados sigilosos ao Ministério Público sem decisão judicial prévia. C. A autorização judicial é requisito para qualquer envio de dados fiscais sigilosos. D. O envio de dados fiscais sigilosos somente é utilizado para fins de arrecadação tributária. Vamos ver a resposta? A. Transferência e quebra de sigilo são hipóteses diferentes uma da outra. Por muito tempo, elas foram equivalentes. Transferência, quebra de sigilo, era tudo num bolo só, quase a mesma coisa. Mas, aos poucos, a nossa legislação, e sobretudo com destaque para os precedentes, para a análise jurisprudencial, foi entendido que transferência ela seria possível, seria algo que deveria ocorrer, na verdade, para possibilitar ali a proteção à arrecadação, tão falada aqui, que a gente tem falado tanto, a proteção à arrecadação, a fiscalização, e no âmbito penal, há esse combate ao crime organizado, por exemplo. Então, a transferência entre uma autoridade e outra, ela pressupõe uma legalidade, enquanto a quebra de sigilo é algo a rigor ilegal, significa um vazamento, significa uma interferência
que não deveria acontecer, que não deveria ocorrer. Com relação à letra B, ocorrerá quebra de sigilo caso a Receita transmita dados sigilosos ao Ministério Público sem decisão judicial prévia, também não é verdadeira no todo, porque temos esse precedente de 2019 do Supremo Tribunal Federal que possibilitou o envio da Receita Federal no âmbito aqui sempre da representação fiscal para fins penais para o parquê, para o Ministério Público. O que está em discussão ainda, está em aberto, é se o outro lado é verdadeiro, se o Ministério Público pode requisitar, solicitar que sejam informações à Receita Federal. Mas a Receita Federal, dada essa premissa estabelecida no âmbito da RFFP, da Representação Fiscal para Fins Penais, de acordo com o precedente de 2019, repito, ele pode sim enviar para o Ministério Público. A autorização judicial é requisito para qualquer envio de dados fiscais sigilosos. Não necessariamente. A autorização judicial, ela vai ocorrer em situações específicas não previstas pela legislação, em que não é configurada a transferência de sigilo, mas ela também vai obedecer igualmente a critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, não é porque é uma autorização judicial que ela pode ocorrer de qualquer forma, de qualquer jeito, mas ela vai ocorrer também obedecida a alguns critérios. Mas antes de mais nada, a transferência ela é um pressuposto que já possibilita esse envio de informações praticamente automáticas. E D, o envio de dados fiscais sigilosos somente é utilizado para fins de arrecadação tributária. Não é verdade, ele é um dos pressupostos, mas vimos aqui também que o envio de informações fiscais protegidas pelo sigilo, ela pode atingir outras finalidades, como o da persecução penal, o da segurança pública, o da proteção ao combate ao crime organizado, ao terrorismo, à lavagem de dinheiro. Vamos para a próxima? A respeito do compartilhamento de dados fiscais protegidos pelo sigilo, é correto afirmar que a privacidade e a intimidade são princípios que se interligam à análise do compartilhamento de dados fiscais sigilosos. Ou B, prevalece a intimidade do contribuinte sobre o interesse público. C, o legislador pode prever hipóteses de compartilhamento e a ele não serão exigidos critérios de razoabilidade ou proporcionalidade. D, nenhuma das anteriores. Preparados para a resposta? A resposta correta é A. A privacidade e a intimidade são princípios que se interligam à análise do compartilhamento de dados fiscais sigilosos. São dois princípios constitucionais, são duas garantias fundamentais previstas pela Constituição, que estão diretamente ligadas ao compartilhamento de dados. Sempre que a gente fala sobre compartilhamento de dados, sempre que fizermos uma análise de fluxos ou da possibilidade ou não desses compartilhamentos, dessa troca de informações, eles vão estar, sim, abarcados, eles vão aparecer, até para que a gente possa verificar de que maneira ou em que grau eles estão sendo atingidos ou não. Prevalece a intimidade do contribuinte sobre o interesse público? Não, não prevalece o interesse do contribuinte, do indivíduo, a intimidade do contribuinte sobre o interesse público. Foi justamente a base, precursora ali dos precedentes do Supremo que estabeleceram que não há, seja privacidade ou esse viés da intimidade, não seria uma ferramenta para prevalecer sobre algo que é coletivo, algo que interessa à sociedade, como é a proteção da arrecadação. E C, o legislador pode prever hipóteses de compartilhamento e a ele não serão exigidos critérios de razoabilidade ou proporcionalidade. Esse é um ponto também de destaque, pessoal. Nessa parte aqui de proporcionalidade e razoabilidade, nos precedentes do Supremo, sobretudo com o de 2019, em que se abre o leque do fluxo de compartilhamento para atingir a persecução penal, foi muito dito, principalmente ali pelo voto condutor do ministro Alexandre de Moraes, em que a razoabilidade e proporcionalidade, elas vão estar presentes também. Então, que pode haver essa transferência de sigilo, compartilhamento de dados, ainda que protegidos pelo sigilo fiscal ou bancário, mas desde que haja uma proporcionalidade e razoabilidade nesse compartilhamento, o que inclui o legislador. Então, quando o legislador prevê esse compartilhamento, essa troca, esse envio de informações,
Quando ele diz que é possível, ele também tem que atingir a proporcionalidade e a razoabilidade, que vai poder ser verificada no controle de constitucionalidade, por exemplo, posterior. Então, atingido esses objetivos, essas premissas iniciais, não teria problema nenhum essa transferência e compartilhamento de dados, mas a proporcionalidade e razoabilidade, ela é sempre presente. Vimos, então, nessa aula, que a LGPD, ela tem os seus pontos de contato com as informações fiscais sigilosas, mas ela tem também suas limitações, ela também tem estruturas que ainda geram alguns debates e que vão gerar ainda mais outros. De outro lado, também vimos que os precedentes do Supremo foram responsáveis por auxiliar nesse fluxo de informações, nesse fluxo cada vez mais intenso, tanto de massificação de dados, quanto de envio, de compartilhamento, de troca entre as autoridades públicas. Tivemos uma transição de 2016 para 2019. Em 2019, ficou marcada a proteção da arrecadação versus as atividades de inteligência, atividades também de persecução penal, que foi no RE 1055941, tema 990 da repercussão geral, que também muito aparece sempre quando se pede esse envio de informações, quando se pede autorização para tanto, quando se analisa a legalidade, a constitucionalidade desses envios, desses compartilhamentos, e que foi a partir dele, tanto de 2019, mas de 2016, sobretudo, que se tem essa estrutura de debate sobre o compartilhamento de dados fiscais protegidos pelo sigilo. Então, o que demonstra muito como a importância dos dados fiscais, dos dados bancários, para outras atividades dentro da administração pública. O quão importante vai ser para o viés estatal que esses dados, que essas informações sejam compartilhadas. E ainda a preocupação com essa transparência, principalmente quando pegamos o precedente de 2016, a preocupação com a transparência, com o atendimento às normas internacionais, aos tratados internacionais para o compartilhamento dessas informações e que ensejou a mudança dentro do ambiente legislativo doméstico também. Mas, ao mesmo tempo, no outro viés, também temos as questões relacionadas à proteção de dados. Elas ainda não surgiram nos precedentes, nas discussões sobre compartilhamento de dados, elas não compõem as razões de decidir perfeitamente ainda do compartilhamento de dados se analisarmos os precedentes, mas ela começa a dar o ar da graça se a gente for considerar tanto a promulgação da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, tanto quanto a proteção de dados como agora um direito fundamental autônomo de aplicação imediata e um direito fundamental que também foi reconhecido antes mesmo de sua positivação ali na Constituição, foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal quando analisou questões relacionadas a compartilhamento de dados no âmbito censitário, que não toca aos dados fiscais sigilosos, como dissemos, mas vai acabar tendo esses pressupostos de comunicação e de cotejo analítico, de cotejo hermenêutico que a gente pode trazer sempre quando tratamos de compartilhamento de dados fiscais sigilosos e também os dados que estão ali orbitando a esfera do sigilo bancário. São pressupostos, portanto, que fazem parte da nossa análise, são pressupostos e balizas e parâmetros que temos como arsenal na hora de falar sobre esse compartilhamento de dados. E vemos, então, a nossa Corte, Suprema Corte, preocupada também e analisando ali, chegando até ela, as questões relacionadas aos dados. E não vai parar por aí. Com certeza não vai parar por aí. Na próxima aula, nós vamos ver alguns dos fluxos dessas informações e vamos ver também
alguns casos que ainda estão pendentes no Supremo Tribunal Federal, um caso especificamente de um desses fluxos, e que vai ser analisado, ainda está concluído para julgamento, mas que bem demonstra essa contínua caminhada que é em tudo que tangencia no que diz respeito ao compartilhamento de dados fiscais sigilosos. Até a próxima aula. Muito obrigada. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.